Amém. Digam graças a Deus. Aleluia. Fique de pé só um minutinho. Glória a Deus. Sabemos que vida e morte está no poder da língua. Com as nossas palavras nós podemos abençoar ou amaldiçoar, mas nós escolhemos nessa noite abençoar, amém? Graça e paz sejam multiplicadas na sua vida, em nome de Jesus, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela, graça e paz sejam multiplicadas na sua vida, no nome de Jesus. Graças a Deus, pode assentar. Aleluia. Eu quero pedir que acendam essa luz aqui, que auxilia bastante aqui. Amém, irmãos? Você que trouxe a sua Bíblia, abra em 2 Pedro, segunda carta do apóstolo São Pedro. Amém? Segunda carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 3, no verso de número 18, segunda carta ou segunda epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 3, verso de número 18. Todos acharam? Amém. Está escrito assim: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Só a parte A deste versículo. Irmãos, quando nós nascemos de novo, o foco da nossa vida, ele foi mudado. Amém? A palavra de Deus diz que antes nós éramos guiados pela nossa própria vontade, pelos desejos do nosso coração. E volta e meia, o príncipe desse século, ele emitia as suas opiniões, e nós, por não conhecermos a verdade, nós as acatávamos no nosso espírito, e prontamente nós as cumpríamos. Porém, quando nascemos de novo, o foco da nossa vida foi mudado. Agora, nós deixamos de pertencer ao império de trevas para pertencermos ao reino do Filho amado de Deus. Amém? E neste reino, nós precisamos permanecer. E para que possamos permanecer nesse reino, nós precisamos entender que a mola propulsora deste reino é a graça de Deus. Amém? Deus em absolutamente, Ele não quer que nós deixemos de fazer todas as coisas que antes fazíamos. Mas com certeza, existem coisas que nós precisamos deixar de fazer. Amém? O apóstolo Paulo, ele, por 2 vezes, ele fala, todas as coisas me são lícitas, porém nem todas as coisas me convêm. Todas elas são lícitas, mas eu não vou deixar-me dominar por nenhuma delas. Escrevendo a Timóteo, ele diz, agora Timóteo, você precisa entender que você está alistado num exército que é santo, um exército que é poderoso, e você não pode se embaraçar com os negócios dessa vida, a fim de que você possa agradar plenamente aquele que te alistou. Vocês estão entendendo? Então entenda bem uma coisa, irmãos. A Bíblia não é um livro de sugestões. A Bíblia é um livro de mandamentos. Diga, a Bíblia não é um livro de sugestões. Não existem coisas na Bíblia
que são facultativas. Ou seja, eu faço, mas também posso não fazer, e no final tudo vai terminar bem. Não. A palavra de Deus diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. E sendo ela inspirada por Deus, elas têm objetivos divinos na nossa vida. E nós precisamos então atentar para essas verdades, para que no reino no qual nós agora estamos, nós possamos realmente produzir os frutos que Deus deseja que nós venhamos produzir. As coisas velhas ficaram para trás, todas as coisas se fizeram novas na nossa vida. E agora, segundo a palavra de Deus em Romanos, nós precisamos andar em novidade de vida. Amém? E é a graça de Deus que vai nos capacitar para isso, irmãos. Para andarmos nesse reino em novidade de vida. Sermos no mundo aquilo que Jesus foi neste mundo. Amém? Em todos os lugares onde o nosso amado Senhor foi, a glória de Deus se manifestou. Por quê? Porque a graça de Deus era abundante na vida dele. E não pode ser diferente comigo e com você. Mas às vezes esquecemos. Então existem coisas na nossa agenda que nós precisamos não apenas riscar, mas precisamos tirar em absoluto. E existem coisas que não estão na nossa agenda e que nós precisamos colocar como itens fundamentais para a nossa vida. E uma das coisas é crescer na graça. Amém? Crescer na graça. Não é diminuir na graça, é crescer na graça. No livro do Apocalipse, a Bíblia fala de uma igreja que decresceu da graça. E ela decresceu da graça por quê? Porque ela quebrou um princípio divino, que é cumprir os mandamentos do Senhor. Em João 14, 21, Jesus diz: aquele que me ama, tem os meus mandamentos consigo, os observa, os guarda, os pratica. Amém? Então, a Bíblia não é um livro de sugestões, é um livro de mandamentos. Agora entenda bem, o apóstolo Pedro diz que os mandamentos do Senhor, eles não são pesados. O que era pesado, irmãos, Jesus já levou. O que pesava sobre a nossa vida era a condenação, era o pecado, era a doença, era a enfermidade. Mas todas essas coisas ele levou. Por isso a palavra de Deus diz que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me libertou e te libertou do espírito da morte e do pecado. Agora somos um com Ele. Estamos unidos a Ele. E segundo a palavra de Deus, nada poderá nos separar dele. Mas vai depender de como eu estou vivendo neste reino. O filho pródigo tinha tudo com o pai. Mas de repente ele achou que não estava bom. E saiu da casa do pai. E teve que viver experiências tristes e amargas, dolorosas, sem necessidade. Mas durante todo o tempo o pai estava lá, esperando o dia em que ele haveria de voltar. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, que se alguém já te disse alguma vez que nunca é tarde para recomeçar, você ouviu uma verdade. Podemos recomeçar a cada dia. A Bíblia tão somente nos exorta dizendo: lembra-te, pois, de onde caíste, levanta-te e põe-te de novo a caminhar, porque aquele que prometeu, ele é fiel, e ele diz: eu nunca te deixarei, jamais te desampararei. Mas eu já errei tanto. Mas, meu amado, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça.
Aleluia! Não é você que vai chorar, meu irmão, é o diabo que vai chorar, porque a graça de Deus está abundante na tua vida. E a graça de Deus não vem sobre a nossa vida por medida, meu irmão. Ela nos é dada gratuitamente, graciosamente, abundantemente. Para quê? Para que nós possamos fluir neste reino. Para que possamos vencer no meio de uma geração perversa. Meu irmão, o diabo é o pai da mentira. Ele não é somente mentiroso. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Ou seja, a mentira originou no coração dele. A única coisa que ele criou foi a mentira. E a mentira não é nada. A Bíblia diz que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Para Satanás não há esperança, mas para mim e para você há uma esperança que renasce a cada dia. Por isso está escrito que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Agora, precisamos assumir o compromisso de querer crescer. E para crescermos a graça, é necessário mantermos o foco, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Não importa o que estejam dizendo à minha direita, ou à minha esquerda, ou à minha retaguarda, eu estou olhando para aquele que não mente jamais. Na boca dele nunca houve dolo, nunca houve engano, nunca houve falsidade. Em tudo ele foi tentado, em todas as coisas ele foi provado, mas ele não pecou. E é por isso que ele recebeu um nome, que é sobre todo nome. E ao nome de Jesus tem que se dobrar todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra. Meu irmão, nada pode se opor à palavra de Deus. E consequentemente, se você está na palavra, nada pode se opor. Porque esta palavra para sempre, ela permanece escrita no céu. E nem anjos, nem demônios, nem homens têm poder para apagar ou mudar essa palavra. Então a decisão é minha e a decisão é sua. Antes, crescei na graça e no conhecimento. Vamos comprar, vamos vender, vamos casar, ter filhos, fazer muitas coisas. Mas antes, vamos crescer na graça e no conhecimento. Aleluia. Sabe por quê? Porque ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas olha para quem está do teu lado e diga, existe muito mais. Aleluia. Diga para ele de novo, existe muito mais. Ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, nós o veremos, porque assim como ele é, nós seremos também. Por isso o apóstolo Pedro diz para a gente não desanimar, não desanime. Porque quando este tabernáculo, que é o meu corpo e o teu corpo, ele for desfeito aqui pelo tempo, não pela doença, meu irmão, mas pelo tempo, aleluia, receberemos de Deus uma casa celestial, não feita por mãos humanas. O que Deus tem para mim e para você são tesouros inescrutáveis. Mas aqueles que nasceram de novo e que andam no Espírito, podem viver essa realidade dia após dia, porque quando o diabo vem, meu irmão, você está empunhando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E então ele treme, muda de opinião a teu respeito, e ele diz, contra esse aí eu não posso. Aleluia. Crescer na graça. Como é que nós crescemos a graça? Por meio da oração e da palavra. A Bíblia diz que Jesus, ele crescia em graça diante dos homens e diante de Deus, por meio da oração, da comunhão com o Pai. Ele crescia e se fortalecia em graça diante de Deus e diante dos homens. Quando uma grande dificuldade, um grande desafio
chegou na vida de um homem chamado Neemias. Meu irmão, a primeira coisa que ele fez foi orar a Deus. E no momento que ele orou, Deus ouviu lá do céu, o céu entrou em movimento e graça veio sobre a vida daquele homem. E quando os seus perseguidores diziam para ele que ele não ia conseguir, Deus enchia aquele homem de coragem e fé, ele avançava e ele mandava um recado aos seus perseguidores dizendo: eu estou envolvido em uma grande obra e eu não vou parar. É tempo de você dizer isso para o diabo. Dizer: diabo, eu estou indo para o céu. Eu não tenho tempo para ficar te ouvindo. Aleluia, eu estou indo para o céu, irmão. O tempo de miséria, de pobreza, de fracasso passou. Aquilo que os teus olhos veem agora é algo passageiro. O sofrimento do momento não se compara com a glória que há de ser revelada na tua vida. É tempo, é sempre tempo de recomeçar. O diabo quer colocar você para baixo, mas o Espírito de Deus está sempre pronto para te soerguer, meu irmão, para te levantar. É só você estar unido a Ele, com o propósito certo. Não perder o foco, mas olhar para Ele em todo o tempo. E quando as acusações vierem, você lembrar que maior é aquele que está em você do que o diabo que está no mundo. É você lembrar que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Amém? E a Bíblia declara em Romanos capítulo 8, que quando o Pai olha lá do céu para a terra, Ele não vê o Pedro, o Joaquim ou o João, mas Ele vê o seu próprio filho. Você entende isso? Amém? Por dentro desse corpo bonito que você tem, porque é bonito, porque foi Deus que fez, eu quero dizer para você que não existem pessoas feias. Amém? Por dentro existe algo maravilhoso, que Paulo diz que é um tesouro que está dentro de um vaso de barro. E o diabo não aguenta isso, sabe por quê, irmão? Porque ele desejou isso para ele. Ele quis isso para ele. E ele não pôde ter. Sabe por quê? Porque ele não se firmou na verdade. Amém? Ele não se firmou na verdade. Todas as vezes, no momento de libertação, quando o meu pastor diz, fica endemoniada, né? A primeira coisa que os demônios dizem é: eu vou matar, vou destruir. Mas sabe por quê? Por causa da inveja que ele tem de você, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E para que não ficasse somente nisso, Deus enviou para o teu espírito o Espírito dele. Por isso a Bíblia diz: porque sois filhos, Deus enviou ao seu Espírito o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. Você não é um qualquer. Você é um filho de Deus. Você é um herdeiro de Deus. Meu irmão, você tem um céu que está te esperando. Aleluia. Você tem um céu. Paulo diz: eu já não sei o que eu faço. Eu entendo que partir será muito melhor. O homem já não aguentava mais. Ele disse a Timóteo: Timóteo, já estou sendo oferecido como oferta de libação. O tempo da minha partida é chegado. Deus veio e falou com ele: Paulo, você vai para casa que é tua, verdadeiramente tua. Você vai para o céu. Mas quando ele olhava à volta, ele via que haviam pessoas que precisavam crescer na graça e no conhecimento. E ele disse: eu já não sei o que eu faço. Tem um céu me esperando. Mas por vocês eu vou ficar por mais um tempo. Mas Paulo caminhou nessa terra, meu irmão, com essa plena consciência de que ele era um com o Senhor e que nada o podia deter. E ele se esforçou em todo o tempo para crescer na graça. Amém?
E a Bíblia diz, lá em Atos capítulo 4, no verso 32, que os discípulos, eles foram tão poderosamente usados por Deus, porque havia sobre eles uma graça abundante. Amém? Quando a graça abundante se manifestou na vida deles, em todo o tempo o que se via eram milagres. Eu quero dizer para você uma coisa. Quando na nossa vida surge a estiagem, quando os milagres cessam na nossa vida, não é porque a palavra de Deus tem falhado, ou porque Deus tem mudado de opinião a nosso respeito, é porque a graça não está tendo lugar na nossa vida para fluir. Mas quando a graça de Deus encontra lugar na nossa vida para fluir, meu irmão, a nossa vida torna-se uma vida de milagre. A Bíblia diz em Lucas 1,37 que Deus, Ele é fiel e não há impossíveis para Ele em nenhuma de suas promessas. O grande problema meu e teu é que muitas das vezes nós tiramos os olhos daquele que pode todas as coisas e colocamos os olhos nas circunstâncias. Mas o foco da nossa vida agora é outro. Já não podemos mais viver por aquilo que vemos, mas temos que caminhar por aquilo que nós cremos. Amém? Não andar por aquilo que vemos, mas caminhar por aquilo que nós cremos. E quem vai colocar essa convicção dentro do teu espírito, meu irmão, é aquele que não mente. É o Senhor da glória, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus eterno. Você pode ter um relacionamento pessoal com Jesus. Amém? Pessoal com Jesus. Todos os dias, porque Ele estará sempre contigo, sempre ao teu lado. Tudo que nós precisamos entender é o que está em Atos 4,12, que não existe na terra outro nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Amém? Antes, crescei na graça. Crescei na graça e no conhecimento. E então a tua vida será uma vida de bênçãos e de milagres. Amém? Aleluia! As coisas irão acontecer tão naturalmente na minha vida e na tua vida, que as pessoas irão olhar e irão dizer, mas eu não entendo por que as coisas para ele ou para ela acontecem com tanta facilidade. É porque a graça é a mola propulsora dos milagres de Deus para a vida da igreja, meu irmão. Aleluia! Eu quero dizer para você que a graça foi nos dada exatamente por causa da nossa incapacidade para fazermos aquilo que realmente nós devemos fazer. Por isso Deus então colocou em nossa vida a graça. E agora com a graça nós avançamos. E a Bíblia diz que aqueles que creem em Jesus, como a Escritura diz, rios. Não é acreditar em Jesus como o teu vizinho diz. Não é acreditar em Jesus como os teólogos dizem. Olha que eu fiz curso de teologia 5 anos, me graduei em teologia. Mas eu ouvi num banco de seminário um professor dizendo para uma classe de 42 alunos que a Bíblia não é ela toda a palavra de Deus. E um outro se levantou dizendo na classe que nós precisamos ter cuidado ao interpretarmos a Bíblia, porque nem tudo que nela está é realmente como está. E ele diz, por isso, quando vocês lerem lá, quando Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3 pessoas, eu vou estar reunido no meio deles, não pensem vocês que isso se aplica a qualquer situação. Meu irmão, ignorância religiosa, conceito de homens. Jesus falou,
ele afirmou dizendo: em verdade eu vos digo, que eu vou estar com vocês. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E eu quero dizer para você que você nunca vai estar só. No mínimo vão estar com você mais 3. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia! Então não tem para o diabo, meu irmão. Não tem para os enganos de Satanás. Você na terra com Jesus, você é a maioria. Aleluia! Quando o diabo olha para você, o que é que você pensa que ele vê? Ele só vê o Pedro? Não, ele vê também o exército do Senhor acampado ao lado de Pedro. Por isso o Eliseu orou a Deus dizendo: Pai, abra os olhos desse moço, para que ele possa ver que mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Então é maravilhoso, meu irmão. Mais são os que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. O diabo e os seus demônios. Com Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Somos casa de Deus, morada de Deus. O Espírito de Deus se move através da nossa vida, meu irmão. A Bíblia diz em Efésios que na igreja de Jesus está habitando a plenitude daquele que enche todas as coisas com a sua graça e o seu poder. Amém? Aleluia! Deus é bom, irmão. Deus é bom. Deus é muito bom. Amém? Ele é maravilhoso. Eu estava numa cidade, terra natal da minha esposa, que está a mais ou menos 110 horas de viagem daqui do Espírito Santo. Numa sexta-feira, entrou uma senhora na igreja, branca como uma cadeira dessa aí. Eu nunca tinha visto uma pessoa tão branca. E eu disse para mim mesmo, não é normal. Tem alguma coisa muito errada aí. Mas eu não a perguntei por nada, não quis saber a razão daquilo. Fiz o que eu tinha que fazer. Orar pelas pessoas. Abençoar a vida delas. No sábado não tivemos culto, porque fomos inaugurar uma congregação. No domingo retornamos para aquela igreja. E aquela senhora me procurou e disse: irmão, eu tenho algo para te contar. E eu disse para ela: conte. E ela disse: há 5 anos que eu vinha sofrendo com uma hemorragia. E eu gastava todos os dias 15 absorventes. E os médicos não conseguiam encontrar a causa. A verdade é que no sábado de manhã, quando eu fui fazer a minha higiene pessoal, o câncer que os médicos não conseguiram encontrar caiu inteiro dentro do vaso sanitário. Esse é o Deus. Essa é a graça de Deus, irmão. Trazendo à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem. Eu quero dizer para você nessa noite, que se existe algo que você está precisando, e os teus olhos materiais ainda não viram, Deus já tem preparado para você no céu. E conforme a palavra dele, em Hebreus 1,14, anjos trarão para você o que você precisa. E as pessoas que estão à tua volta ficarão admiradas, abismadas, e dirão: mas o que foi que aconteceu? E em
então você vai se levantar, como Pedro se levantou, cheio da graça de Deus, e vai dizer: o que vocês estão vendo hoje é o milagre daquele que me criou sendo operado na minha vida, porque Deus tem prazer e alegria em operar milagres na vida dos seus filhos. Deus não nos chamou para sermos crentes cretinos, crentes hipócritas, crentes 3S, sentados, salvos e satisfeitos. Não, Deus nos chamou para sermos crentes que avançam. E se alguém te disser: meu irmão, mas o diabo também é crente, você vai dizer para ele: só que existe uma grande diferença entre eu e o diabo. O diabo crê e treme. Eu, no entanto, creio e avanço. Aleluia. Eu creio e não retrocedo. Eu creio e conquisto. Eu creio e declaro com a minha boca. E o milagre acontece. Porque foi assim com o Senhor Jesus. Não há impossíveis para Deus, irmão. Pense em algo que Deus não possa fazer. Abraão já era um homem de idade avançada. Sara, sua esposa, também. E se não bastasse a idade, era estéril. Mas Deus disse a Abraão: haverá porventura alguma coisa que eu não possa fazer? Fica de pé no teu lugar. Aleluia! Irmão, você está diante de uma pessoa que estava condenada à morte. Os médicos expediram o laudo dizendo: leva para casa, para morrer em casa. Mas aquela tarde, eu tinha 10 anos de idade. Eu fui na frente do quintal da nossa casa lá em Minas Gerais. Sabe como é que é o mineiro? Quintal bem grande, casa lá no fundo, é a frente para a molecada correr, plantar abóbora, plantar giló, plantar quiabo e outras coisas mais, criar galinha, né? Deixa sempre um pedacinho de terra para criar um porquinho, uma galinhazinha, né? Quantos mineiros temos aqui? Pois é assim. E eu fui na frente do quintal e orei ao Deus do céu. E disse: Pai, se o Senhor me curar, eu vou ser o teu servo. Minha mãezinha já havia reunido os meus irmãos, e eu vi ela comentando com eles lá na sala. O doutor Tito, pediatra lá da cidade de Nova Era, mandou trazer o Zé Geraldo para casa, para morrer em casa. E aí foi um chororô daqueles, né? Uma casa onde tem 7 mulheres e 2 homens. Foi um chororô muito grande. Meu pai já havia falecido. Todas as esperanças da minha mãe estavam em mim, bem como as esperanças das minhas irmãs e o irmão. E agora o filho mais velho dos homens ia morrer. Olha para quem está do seu lado e diz assim: Deus não te esquecerá jamais. Fecha os seus olhos. Deus não te esquecerá jamais. O pai da mentira mandou um laudo. O Deus do céu deu o veredito. Porque ele diz: eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Eu orei: Pai, se o Senhor me curar, eu vou ser teu servo. Naquela noite, eu fui dormir. Era só pele e osso. Comer não podia, tomar água muito menos. Tudo que ia no meu estômago voltava. No dia seguinte, o galo cantou. Eu já estava de pé. 7 horas, já estava na rua,
chutando uma bexiga de porco cheia de ar. Era a bola que nós tínhamos. Minha mãe acordou. Cadê o Zé Geraldo? Cadê ele? Eu estava lá na rua, jogando uma peladinha. Pega esse menino, leva de novo para o hospital. Chega lá o doutor Aloísio, olha e diz assim: mãe, por que você trouxe esse menino aqui? Porque o doutor Tito, lá em Nova Era, falou que ele não ia passar dessa noite. O doutor Aloísio falou assim: pois então pega esse menino, volta com ele, porque ele não tem nada. Isso só fazem 45 anos, irmãos. Ai. Nunca mais adoeci. E para consolo teu, o fundador desse ministério era doente do sangue, doente do coração, 95 anos de idade, foi para o hospital. O último órgão do corpo dele a parar foi o coração, porque Deus deu a ele um coração novo. O que é que você precisa? A graça vai te levar lá. Levante as suas mãos. A graça, abundante graça. A graça vai trazer o milagre. A graça vai te impulsionar no reino. As coisas invisíveis, elas irão tornar-se visíveis. Milagres virão de todos os lados ao teu encontro. Aquilo que parece impossível tornará-se possível. Meu irmão, aquele diagnóstico médico, Deus já o rasgou e já emitiu o veredito. Essa doença não é para estar no teu corpo. Declare a tua cura. Se você está passando por uma crise no teu casamento, nas suas finanças, no trato com os seus filhos, no teu relacionamento no trabalho, eu quero dizer para você que o Deus da aliança, Deus de aliança, o Deus da aliança, a Bíblia diz que Ele não dorme, Ele não dormita, Ele está sempre contigo, Ele estará sempre contigo. Se você crê, e eu quero dizer para você que você pode crer. Ah, mas eu não posso crer. Você pode crer, porque a palavra de Deus diz que o espírito da fé está dentro de você. E porque você tem o espírito da fé, você pode crer, e não somente crer, mas você pode falar, você pode trazer à existência o milagre para a tua vida. Levante as suas mãos e veja o impossível de Deus, o impossível tornar-se possível agora. Aleluia. Flua na unção de Deus, irmão. Flua na unção do Espírito. Não aceite a incredulidade, meu irmão. Não aceite o diabo na tua vida. Não aceite o pensamento negativo. Tome a decisão hoje. Eu vou crescer na graça. Eu vou crescer no conhecimento. E nada, absolutamente nada, irá me deter. Deus de promessa. Aleluia. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra encha-se do Espírito de Deus, encha-se da graça de Deus, encha-se, 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 encha-se. Promessa,
Deus que não é homem pra mentir. Beba mais e mais. Tudo pode Beba da graça, passar, beba da unção, beba do poder. Pode beba dessa mudar, verdade. mas sua Beba dessa palavra verdade. Aleluia. se cumprir. Pai, nós rendemos graças ao teu nome. Eu quero pedir que você venha até aqui à frente. Todos venham aqui à frente. Saia do teu lugar e venha aqui à frente. Os diáconos vão sair posicionados. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você está vindo aqui à frente. E eu quero dizer para você uma coisa. Um dia Jesus entrou numa sinagoga. E lá estava um homem com a mão seca. Eu não sei o que é que está seco na sua vida. Você sabe. Um dia, para ser mais preciso com você, 7 de julho de 1985, eu fui à frente. A minha vida estava seca. Apesar de ter vivido grandes milagres de Deus, a minha vida estava seca. Eu não tinha paz. Eu não tinha alegria. Eu só tinha frustração, decepção. A minha vida estava seca. Mas eu fui à frente. E rios de água viva começaram a fluir na minha vida. Um dia Jesus entrou na sinagoga. E lá estava aquele homem com a mão seca. Mas ele disse para aquele homem: estenda a tua mão e venha aqui à frente. Eu não sei em qual área da tua vida a água, que é o Espírito de Deus, está precisando passar. Você sabe. E eu quero dizer para você uma coisa: não é por força, nem por poder, é pelo Espírito de Deus. Nada vai mudar na tua vida se eu descer dessa plataforma e colocar as mãos sobre você, se dentro do teu coração você não estiver disposto ou disposta a trazer para Jesus a tua mão seca, para que Ele possa restaurar. O milagre começa na sua atitude. Atitude de fé, atitude de acreditar, atitude de não aceitar que o diabo continue controlando a tua saúde, controlando as tuas emoções, controlando os teus sentimentos. Você nasceu de novo. O teu foco hoje é agradar aquele que te amou, e por amor a você, Ele derramou todo o sangue dele ali na cruz do Calvário. Creia em Jesus. Abra o teu coração e creia. Creia, creia, creia. Faça uma força agora, meu irmão, para crer. Crê. A Bíblia diz que Deus, Ele dá poder para que sejamos filhos de Deus. Sara recebeu poder para ter filho. Você vai receber poder de Deus, meu irmão, para ver o milagre na tua vida. E quem vai te dar isso? É aquele que diz, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, ele diz: as minhas mãos não estão encolhidas, os meus ouvidos não estão surdos. Eu quero dizer para você uma coisa: este momento é muito pessoal agora. É você e o Espírito da graça. É você e o teu Pai Celestial. É você se derramando agora diante dEle e dizendo: Pai, eu preciso,
Eu preciso. E Ele vai trazer para a tua vida. E você vai fazer um pacto com Ele e vai dizer: Pai, a partir de hoje, eu vou buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, porque sei que as outras coisas me serão acrescentadas. Nada vai quebrar minha comunhão contigo. Aleluia. O ministério de música vai continuar ministrando, mas é você e Deus agora. É você e o Espírito de Deus. É você e o Espírito do Senhor. Se você quiser dobrar seus joelhos, fique à vontade. Se você quiser deitar no chão, fique à vontade. Se quiser ficar em pé, fique à vontade. Mas agora, meu irmão, é o momento do milagre de Deus na tua vida. Aleluia.